Não entra? Estamos gravando agora. Quem quiser falar, fica à vontade. É só liberar o microfone. Deixa eu ver se está liberado, né? Então, por enquanto, eu vou tirar aqui. Bom, então, Bruchim Abaim, todos que estão no Zoom, todos que estão aqui presencialmente, que a gente possa ter um estudo. Kol Babasali, Bizchut Tzadikim, o dia especial 27 de Tevet, esse Shabbat, é Shabbat Mevarchim, é o último Shabbat do mês de Tevet, a gente abençoa o próximo mês, o mês de Shabbat. Nós estamos na Parashá de Vayera. É o brinco, Vayera vai acertar. Vayera significa a revelação de Hashem para Moshe Rabbeinu. A Parashá passada terminou com um assunto que Moshe Rabbeinu, entre aspas, reclamou com Hashem. Eu fui falar com o faraó. Em vez de melhorar a escravidão, piorou o trabalho. Que o faraó, ele aumentou e dificultou o trabalho de Israel. Em vez de salvar, não salvou, só piorou. E Hashem fala, nossa paraxá, para o Moshe Rabbeinu, fica tranquilo, você vai ver o que vai acontecendo para o faraó. E aí começa nessa paraxá 7 pragas. As primeiras das 10 pragas, as 7 pragas vão nessa paraxá. E na paraxá seguinte, terminam as últimas 3 pragas. E na sequência, Bnei Israel sai do Egito e vai ao encontro do Har Sinai para receber a Torá. Então, uma das bases da Kabbalah, do Arizal, a pessoa que lê a Torá como um livro de história, como fosse um acontecimento, o que aconteceu, ele não está lendo a Torá como se deve. A Torá não é só um livro de história. Claro que aconteceram, tudo que a Torá está contando são fatos que estão relatando acontecimentos, mas não é só a história, e sim é um livro de Torá, Milashon Orah, que significa conhecimento, lição. Então, a gente vai estudar agora como é que se conecta pela Kabbalah as 10 pragas e as 10 sefirot. Você sabe que os números não são por acaso. Se a gente tem 10 pragas e tem 10 sefirot, elas estão conectadas. E não só isso, tem também os 10 mandamentos e tem ainda as 10 falas que o mundo foi criado. Srama Marot. E por que 10? E por que também as pragas? Será que precisava ter 10 pragas? Hashem não podia fazer uma praga só e resolver tudo de uma vez? Não, por que precisava fazer isso? Então, antes disso, contar uma historinha que ele traz aqui do... Oh! Eu? Baruch haba, Baruch haba. Tá volta. Pode sentar, presidente. Cadê o carral? Minha mãe ficou apavorada. Pensou que fosse ter que Eu falei, fica tranquila, Kabbalah. Quando fala de Kabbalah, todo mundo foge. Pensou que fosse ter que pedir a sala da vizinha emprestar. Se fosse para Goiânia, ia estar lotado. Fala para os judeus, todo mundo está fugindo. Meu seminário, Não é? o seminário que eu organizei, tinha muito bom. Então. Você fala para o Goi, lota. Os judeus... Mas vamos lá. Vamos lá. O judeu estava andando, estava viajando, e ele encontrou com um ladrão. Um revólver, um assalto, me passa o que você tem e tal. Aí ele falou para ele, tudo bem, tá aqui minha carteira, tá aqui minhas coisas, pode pegar e tal. Aí ele fala para ele, espera um pouquinho. Eu vou chegar em casa, a minha esposa não vai acreditar em mim. Vai achar que vai ser todo o dinheiro no bar e tal. Faz um favor, pega aqui meu chapéu e dá um tiro no chapéu. Aí, tá bom, dá um tiro no chapéu. Aí ele pensou, não, mas só no chapéu não adianta. Tirou o paletó, assim. E dá um tiro no paletó também, para ver que realmente foi. Aí tá bom, deu uns 2, 3 tiros no paletó. Mas aqui ali, quando ele foi ver, ele tinha certeza que a pistola estava vazia. Aí ele foi lá, pegou o ladrão, deu um negócio nele, pegou as coisas que ele tinha e foi embora. Assim, esvaziou as balas, acabou. Lechaim, faz a brachot. Assim, o Rav Nachman de Breslev explica assim o nosso Yetzer Hara. Yetzer Hara é o ladrão. E às vezes, para a gente aprender a lição,
A gente não precisa levar os tiros e ser roubado e tal. A gente pode desdobrar o Yetzirará. A gente já sabe como ele trabalha, como ele funciona, a gente consegue cortar o caminho. Você está falando das 10 sefirot. A gente tem o ladrão interior, né? Que é o nosso Yetzirará. E se a gente estuda hoje em dia, o que tem a ver as 10 pragas e o Egito para hoje em dia? A Torá não é só um livro de histórias, é um livro atual. A Torá fala do passado, fala do presente e fala do futuro. Hoje em dia, o que é o Mitzrayim? Hoje em dia, o que é um faraó? O que são as pragas? Então, esse é o conceito. Quem é o faraó? É o Yetzirará, é o anjo da morte, o anjo negativo. Quem é o Mitzrayim? O que é o Egito? Mitzrayim de Meitzar, em hebraico, Mitzrayim vem da palavra Meitzar. Deixa eu abrir aqui o programa em hebraico que a gente vai poder visualizar melhor as letras. Meitzar significa cerca e limite. Na verdade, o shoresh da palavra Mitzrayim vem de tsar. Tsar significa estreito e também sofrimento. Você tsará, né? Tsar. Então, a palavra é aqui. Tsar. Esse é o shoresh. Deixa eu então, que está pequeno. Tá no meio. Vou botar aqui a fonte. Mitzrayim é Egito, né? Isso. Então, está explicando o que é o Mitzrayim. Cadê o vídeo, né? Pronto. Então, vamos colocar Mitzrayim. Mitzrayim. Aqui. Essa palavra, Mitzrayim. Consegue ler? Sim. Sem pontinhos? Senão a gente coloca... Vamos colocar os pontinhos, né? Pequeno. Aqui é o Mi. Mitzrayim. A segunda letra qual é? Aqui é o Tzadik. Tzadik. Mitzrayim. Se a gente for ver, ele começa com Mem e termina com Mem. Só que o Mem sofita. Vou mostrar assim, que Mitzrayim, ele tem primeiro Mem, ele é aberto. Tem uma entradinha, dá para entrar no Mitzrayim. Mas para sair de Mitzrayim é impossível sair de Mitzrayim, ele é fechado. De todos os lados ele é fechado. A única forma de sair de Mitzrayim é Hashem pegando o Bnei Israel e tirando de Mitzrayim. Com as 10 pragas, foi todo o processo da Geulah de Mitzrayim. E o shoresh da palavra é tsar. Mitzrayim significa, a gente pode resumir aqui, Meitzar, que significa cerca. Se a gente for fazer aqui outros pontinhos, vai trocar. Meitzar, que é uma cerca, é tipo um limite, que o Mitzrayim ele era cercado com 50 muralhas para nenhum escravo poder fugir de lá. Eles tinham feitiçaria, assim, inclusive, e que se um escravo conseguisse sair de guardas, se ele pudesse passar a primeira muralha, aí todos os cachorros começaram a latir. Todo o dia inteiro. Aí sabia, opa, tá lá um dos fugindo. Aí se ele conseguisse passar da segunda, todos os gatos começaram, então, todos os feitiços que eles faziam, inclusive me dá conta que eles tinham na parede rostos, né, de gatos e pessoas desenhadas. E essas pessoas, esses demônios que saíam dos desenhos e pegavam o escravo e devolviam. É impossível fugir do Egito. Até que foi um grande milagre que Moshe Rabbeinu conseguiu fugir. Que foi aí, nesse caso, que Moshe falou para Hashem, Hashem, quem sou eu para falar com o faraó? Eu sou gago, eu não consigo nem falar direito. A história que ele pegou do ouro, né, do carvão, ficou gago. Hashem falou para ele, quem é que dá a boca para a pessoa falar? Quem é que faz o mudo falar? Quem é que fez o faraó ficar mudo, não falar? Quem fez os soldados não escutarem o que ele estava falando? Mas ele conseguiu sair do Egito e ir para Midian, então. E outra explicação de Mitzrayim é Tsar. Tsar significa, da palavra é Tzara. Tzara, automaticamente é sofrimento. Tzara. E por que sofrimento? Porque Tsar significa estreito. Tsar. Gesher Tsar Meod, né? A ponte muito estreita. Pode ser dor também. Tsar e é por dor. que a pessoa sofre? Porque ele está olhando de uma forma estreita. Se ele olhar agora a forma larga, se ele olhar o grande cenário, olhar de cima, ele vai ver que não tem para que sofrer, né? Não tem sofrimento. Então, essa é a dica da palavra Mitzrayim. E
as 10 pragas estão ligadas com as 10 sefirot. Vamos aqui nessa tabelinha aqui, vamos lá. Como é que é a ligação da sefirot com as 10 pragas? Aqui, deixa eu aumentar que está pequeno. Estão vendo? Então, nós temos 10 sefirot. 10 sefirot, o que são sefirot? As sefirot, resumindo, são as formas que Hashem criou o mundo. Vamos explicar o seguinte. É como fosse uma lâmpada que tem várias cores. Então, uma luz que ela vai e tem várias... o canal tem várias cores. Então, cada cor é uma cor, sai uma luz diferente, mas na verdade é a mesma luz. Então, como que Hashem se expressa para criar os mundos? Hashem é infinito. Não tem medida, não tem limite, não tem como... Para ele criar o mundo, ele teve que criar primeiro as sefirot. Criando as sefirot, assim ele foi caindo em mundo, até chegar no nosso mundo físico, material, onde é que ele pode estar oculto, e ao mesmo tempo a gente tem um livre-arbítrio e poder fazer o trabalho que é a vontade dele de moradia nos mundos inferiores, de Tartonim. Então, na Sefirot, a gente tem Keter, que é a coroa, que é mais elevada. Depois, Chokhmah, que é a sabedoria. Binah, entendimento. E assim, depois, essas 3 primeiras são chamadas de intelectuais. São as 3 mais elevadas, que é o intelecto. E depois temos as 7 de baixo, que é Chesed, bondade, Gvurah, a graça aqui, acho que é mais bondade, né? Bondade, corretamente. Gvurah, que não é heroísmo, mas bravura. Estão certas, mas enfim. Tiferet, que é beleza, Netzach, eternidade, vitória, Hod, esplendor, glória, e Sod, fundamento, Malchut, que é o reino, reinado. E essas 7 de baixo são chamadas de emoções. Então, é um grupo que se divide em 2. 3 intelectuais, que seriam da cabeça para cima, e as 7 de baixo, no corpo. No corpo a gente tem lado direito, a mão direita, Chesed, lado esquerdo, Gvurah, do meio, a Tiferet, Netzach, perna direita, Hod, a perna esquerda, ou os rins, e Sod seria a genital, e Malchut seria o que a pessoa faz, o que sai, ou até seria uma das explicações também o seu par, né, o seu cônjuge. E aí pelo Rabbeinu Bachai, traz da Kabbalah, que as sefirot, elas combinam com as pragas combinam com as sefirot. E é de baixo para cima. Então, o sangue, a sefirá de Malchut. O sapo é em relação à sefirá do Isod. Assim, a gente vai explicar cada uma delas até chegar na última, mortes primogênitas, que vai ser Keter, a mais elevada. Antes disso, o Midrash explica que as pragas que Hashem mandou é como se fosse uma técnica de guerra. Como que antigamente os reis faziam? Primeiro, eles cercavam a cidade e controlavam que não entra água para aquela cidade. E devagarzinho eles ficavam fracos. Então, a primeira coisa é a praga do sangue, que transformou a água deles em sangue. Não tinha uma semana, não tinha água, só tudo era sangue. Onde que eles queriam beber água, se tinha água guardada no pote, tudo virou sangue. Nas árvores, tudo era sangue. Depois, o sapo faz barulho. Então, como que eles faziam barulho? Para assustar os inimigos. Depois, os piolhos. Aí já são as flechas. Já são as flechas que começaram a atacar eles. Assim vai, na sequência. Todas as pragas são técnicas de guerra que se faziam. Até depois, por último, a morte dos grandes, dos mais importantes, que eram os primogênitos, até o povo se render. Agora, essa parte simples, pela Kabbalah, explicando o que são as sefirot. E, na verdade, o assunto todo de Mitzrayim era não só quebrar o faraó, quebrar o Egito, e sim, como está escrito no Pasuk, Leman Duturotechem, que as gerações vão saber, o faraó vai reconhecer que Hashem é verdadeiro, e não só isso, o povo de Israel também vai reconhecer isso, porque eles tinham uma influência muito forte do Egito. E qual é a influência? A Vodazara e a natureza, e a importância do corpo.
e todas as coisas materiais. E realmente era uma coisa que eles idolatravam o rio Nilo. Não tinha chuva. Teclado. O Nilo que crescia, saía água, que aumentava, Quebrou. irrigava. O que eles faziam? O rio Nilo era terra. Idolatravão Faraó. Tu levantar a coca. Idolatravam sagrado e tal. E Hashem fez todas as pragas para mostrar exatamente que o controle dele também está em todos os ramos da natureza, em todos os não só nos mundos espirituais e também no físico. Foi que o Moshe, quando ele foi encontrar com o faraó falou assim: Mi ze Hashem sheishma beko. Quem é Hashem para escutar a voz dele? Bom, o faraó não sabia quem era Hashem. A gente viu na parashá anterior de Yosef que o faraó falou: será que tem um homem tão Yosef, né? O faraó falou: será que tem um homem que Hashem está nele? Ele sabia que era Hashem. É interessante que a gente tem dois nomes de Hashem. Tem o nome de Hashem Yud Kei Vav Kei, que é Yud Kei Vav Kei, que é o nome de Hashem como a gente conhece, normal, Ador, depois Nai. E tem o nome Eloquim, Aleph Lamed Rei Yud Men. Ele falou Eloquim. Ish Eloquim, Ashruach Eloquim Bo, que ele conhecia, o faraó conhecia o nome de Hashem Eloquim. Eloquim é o nome de Hashem ligado à natureza. Como que Hashem se manifesta na natureza? Se a gente for fazer a guimátria de Eloquim, quanto que vai dar Eloquim? Aleph. Vamos lá, meus Vachurim aí, vamos lá. Quanto que é o Aleph? 1. Lamed. Muito bom. Rei. 5. Yud. E Mem. 40. Agora soma tudo. Pois é, para somar tudo. Soma tudo bem. 86. Certo? 10, 40, 40, 40, 80, 50, 86. 86. 86, pela Kabbalah explica, é a mesma guimata da palavra aqui, a Teva, que é a natureza. Então, o nome de Hashem Eloquim, ele é o nome de Hashem, como ele se revela na natureza, ele se reveste na natureza, ele dá vida para a natureza. Isso o faraó conhecia. Ele dominava a natureza. Agora, Havaia, que é o nome de Yud Kei Vav Kei, Havaia, que é acima da natureza, o nome de Hashem que antecede o nível natural, que está falando da essência de Hashem, esse nível de Yud Kei Vav Kei, o faraó não conhecia. Quem é esse Yud Kei Vav Kei? Quem é Havaia para escutar a voz dele? Aí Hashem fala, então, aí vem as pragas, para ele conhecer que existe Yud Kei Vav Kei, o nome de Hashem acima da natureza, que ele controla a natureza, que é a fonte da natureza. Então, tem diferença? Não tem isso, o mesmo Hashem. Só que aqui, como Hashem está revestido na natureza, é Eloquim, e como Hashem está acima da natureza, é Havaia. É o mesmo Hashem. Só que uma está investido, está oculto. Havaia, Para resumir, a gente fala Havaia. Havaia significa de ouvir, né? Se você tirar o Yud, aqui. Então, a Yud vem para cá. Assim, tá? Aí pode falar, né? Havaia. A mesma letra, só trocar a ordem. A gente fala no Yom Kippur, Hashem u Eloquim. Hashem u Eloquim. Havaia, né? Hashem u Eloquim. O que quer dizer isso, Pasuk? Adonai u Elohim. O mesmo Deus que é acima da natureza, sobrenatural, ele é Eloquim, ele também é natural. Então, às vezes a gente vê pela natureza, que às vezes não está indo... Nessa frase usa 2 vezes o nome de Deus. Né? Exato, E essa É um momento forte. exato. É o ápice, né? Tipo, no Neilá, né? No final, fala Shema Israel. Exato. E aí e essa frase foi dita pelos Goim, inclusive, a história de Yoná, quando estava no barco, em que ele estava fugindo, entre aspas, de Hashem, e aí foi jogado no mar, uma tempestade, e falou, sorteio caiu nele, toda a história de Yom Kippur, e aí, a gente lê no Yom Kippur, Haftarah, né, de Yoná, Hashem falou para ele, vai para Nínive, fala para eles techuvá. Ele falou, não, eu não quero, não queria. Aí ele fugiu, foi no barco, ia para... ele foi para Tarshish, e aí
Mas o tempo ficou ruim. tempestade, e aí ele foi dormir, o capitão viu que estava quase afundando o barco, jogaram tudo fora, exato, e aí já sorteio, caiu nele 3 vezes, falou, que é você? Não você vê? Falou, tô vindo de Hashem, quem é teu Deus? Meu Deus criou os céus, a terra, tudo que existe. Eu falei, ele está fugindo dele, depois essa tempestade está lá em cima da gente. Aí ele falou, então me jogue na água e vocês vão ver que... Não, como jogar você? Não tem como jogar. Eles pegaram uma corda, amarraram, aí jogaram ele na água. Ele entrou na água, acabou a tempestade. Aí tiraram ele, voltou toda a tempestade de novo. Aí jogaram ele de novo, aí voltou, aí não tinha jeito, jogaram ele, e aí a baleia engoliu ele, ele ficou na baleia 3 dias, 3 noites, rezando para Hashem, e Hashem levou ele para Nínive, e assim ele foi para a missão dele. Só que naquela hora em que aconteceu tudo isso, aqueles goim, eles falaram a frase Hashem é Elohim, Hashem é Elohim. Falam, Deus é o verdadeiro Deus, Deus do Yaná, que é o Deus Havaiá, ele é Elohim, ele que controla a natureza. Ele controla a gente pode pensar que tem natureza, e Hashem está por fora, não, a natureza toda sendo controlada, poxa, tudo que acontece, né, não é por acaso. Ah, fechou o sinal bem naquela hora, vou estar atrasado, queria chegar. Eu tenho que saber, calma, dá tudo certo. Tem os... A Teva, a natureza também. Interessante que 86 também, a mesma guimátia da palavra kos. Então, kos shel brachá, né? O copo de kiddush. Kos, o copo. A natureza é um copo que recebe. Então, Elohim é como fosse o copo. E Havaiá é o vinho, é a bebida. A gente tem também a explicação Shemesh Magen. O sol e o escudo do sol, a atmosfera que protege. Se fosse o mundo criado só no nome de Hashem, Havaiá, a gente não ia ver a natureza, não ia conseguir ver a nossa existência. Ia só ver tudo Hashem. No momento que tem Elohim, tem a natureza, aí ele cobre. Fosse um clima, um recipiente. Você quer beber água, você precisa de um recipiente para ter água. Então, Elohim, a natureza, é o recipiente para poder receber o Havaiá. Tá, e agora vamos voltar para as pragas aqui. Então vamos explicar agora, uma por uma, qual a lição que a gente aprende, como é que a gente pode, no nosso dia a dia, aprender das pragas. Depois eu posso compartilhar com vocês, tá, o arquivo. Vamos falar do sangue. Primeira coisa, o sangue, ele está ligado com autoconfiança e pode ser destrutiva, por um lado. Então, a primeira praga foi o sangue. O que é o sangue? O sangue é vitalidade, né? Vida, calor. Por um lado, e foi onde no Rio Nilo, que eles confiavam como idolatria deles, que era o nível mais baixo, Malchut. Que está falando, né, da esfera de Malchut. Então, tudo no Kabbalah tem dois lados. A gente pode usar para o lado positivo e para o lado negativo. Então, exatamente essa lição que vem as 10 pragas ensinar para a gente. As 10 sefirot, elas são 10 sefirot puras, são de Hashem, são completamente sagradas. Mas quando elas caem nesse mundo, a gente pode usar essas 10 sefirot do lado da impureza. Da mesma forma que tem as 10 sefirot do lado da santidade, existem as 10 sefirot do lado da impureza. Então, por isso vem as 10 pragas. Por que tem que ser 10 pragas? Porque o efeito do faraó, tudo que aconteceu no Egito, toda a corrupção, tudo que aconteceu, a imoralidade que eles chegaram, eles danificaram as 10 sefirot. E para corrigir isso, vem as 10 pragas, que são uma forma de limpeza das 10 sefirot. Então, essa é uma lição muito importante. Hashem castiga. Uma pessoa roubou, fez, uma verá. Então, eu não vou fazer porque eu vou receber castigo. Hashem não castiga. Esse é um pensamento muito... que o pai vai me castigar. Então, não é castigo. E sim, melhor falar, capará. O que é capará? A gente fala, o que é a palavra capará? Vamos falar aqui um kippur, capará. É perdão. Perdão, mas não é perdão, não está certo. Por exemplo, a gente mata os frangos. Isso.
Caparou. Várias pessoas. Isso, e capará, que pede, né? Que vai o copo, caiu o copo, quebrou, capará. Que seja isso. Mas, aí fala mas é um Kippur é de capará. Mas o que é capará? O que é a palavra capará? O que significa capará? Aí fala capará. Então. Exato, mas a palavra capará, que vem de Kippur, né? Capará, aqui, ó. Capará. Combina com pará, né? Capará. Então, capará significa, a gente fala como Yom Kippur, perdão, seria um perdão. Mas, literalmente, perdão é mechilá, selichá. Se a gente for ver, capará mesmo significa lechaper. Lechaper é limpar. Fosse uma lavagem. Purificação. Então, é uma limpeza. Então, de um lado um perdão, mas o sentido é uma limpeza. Então, não é que a pessoa que faz um pecado ele tem que ser castigado. Não é castigo, e sim um processo de limpeza. E para ele passar o processo de limpeza, ele vai passar por alguns... Aí você vai ter talvez uma consequências, vai ter alguém, não, vai ter alguns sofrimentos, que seja, ele vai fazer chuva, e essa chuva vai ser a capará dele. Voltando então para o sangue. Eles cultivavam, né, uma segurança egípcia, que era do Rio Nilo, que era fazer avodah zará e tal, e agora já que eles quebraram, estragaram a parte de Malchut, que também, pela Kabbalah, a gente sabe que dam, né, sangue, isso é interessante, dam, que é a primeira praga do sangue, se a gente for botar o Aleph na frente, vai ser Adam, que é o homem. Né? O que é o homem? O homem é Aleph Dam. Aleph é Hashem, é o Aluf Oshlodam, é o primeiro do mundo. Dam é o nosso sangue. Então, a pessoa é Aleph, que é Hashem, e o Dam. E também vem da mesma palavra Adá, a brachá que a gente faz, que você procurou, Adamá, que é da terra. Então, o Dam é a mesma raiz da terra, que é o nível mais baixo, que seria no nosso corpo também, Malchut, o nível inicial das 10 sefirot. Já que eles estragaram no nível da avodah zará, porque o Nilo, que era o deus deles, então, o conserto era transformar o rio em sangue. Dessa forma, eles iam ver que a água que eles faziam idolatria, o rio Nilo, não tem valor. Isso aqui, a Hashem manda nisso. A Hashem tem controle. Não é o rio, que é a Hashem que faz isso acontecer. Escrito que Bnei Israel, para eles, as pragas não faziam efeito. Então, eles pegavam no rio Nilo, pegavam e saía água. Quando eles tocavam, era água. Onde ele pisava no rio, ele entrava no rio, a volta dele, ele ficava com água. Aí o egípcio estava morrendo de sede. Falava, vem cá, judeu, fica aqui do meu lado, eu vou beber da água. Aí quando o egípcio chegava, quando ele tocava, era sangue. Aí falava, já estamos, espera um pouquinho. Pega um copo. Ele pegava um copo, coloca na minha boca. Aí ele pegava o copo, quando ele jogava na boca do egípcio, chegava pertinho do egípcio, já virava sangue. Na boca dele era sangue. E era água no copo. Aí falava, então já tem uma ideia. Pega um canudo, eu tomo de um lado e tomo do outro. Para ele era sangue, para ele era água. Não tinha jeito. Fala Midrash que a única forma era se ele pagasse. Ele falava, tá bom, vou te dar um dinheiro, tá aqui uma moeda de ouro, e agora me dá um copo d'água. Aí ficava água mesmo. Aí tinha água. Aí opa. Aí chegava, me dá um copo d'água, por favor. Agora 2 moedas. Como assim? Não, 2 moedas. Agora é inflação. E assim, nessa praga, eles ficaram muito ricos, só pegando já o dinheiro, vendendo água para os egípcios, uma semana da praga do sangue. Vamos lá. É uma forma de eles retribuírem a escravidão, um pouco nessa com sofrido tanto. Então, para a gente, né? A gente também às vezes tem uma segurança, né? A gente tem um sentido de realeza, de reinado. A gente fala, olha, tá tranquilo, eu tenho o Rio Nilo, tá tudo certo, tal. A gente não pode ter essa autoconfiança para o lado do egoísmo, da citrach, né, da tumá, e achar que a pessoa que está no controle de tudo, ela que faz, e sim, confiar em Hashem, tem que fazer o seu lado, claro, a Hashem dá a nossa força, mas não pode corromper, distorcer, e essa é a primeira lição do sangue. Agora para o sapo. O sapo, a natureza dele é que ele é frio. Está na água, né? Então, a frieza.
E foi na Sefirot, né? O sapo é a segunda Sefirá de baixo para cima, que ela vai ser conforme a conexão aqui, ó, Isod. Isod Flamengo. Então, o Isod, ele conecta toda a Sefirot de cima com o Malchut. Então, Isod é a base que conecta. E a conexão entre pessoas. Então, a pessoa, às vezes, ela se conecta com as pessoas, mas ela tem uma frieza. Ela não se importa, né, muito. Como aquele ditado, ele fala assim, né? Como é que é essa frase? Muito boa. Aqui. Muito menos. Ele fala, o que é pior? Uma pessoa que não sabe ou uma que não se importa? Aí ele responde, não sei e não me importa. Então, a pessoa não pode, exatamente, não pode ser frio em relação, tem que ter esse lado, assim, por outro lado, ele tem que usar a frieza para assuntos prazerosos do mundo. Então, a pessoa às vezes tem um prazer em fazer uma coisa, um chocolate, uma coisa a mais, não precisa. Para isso tem que jogar frieza. Agora, quando é uma mitzvah, uma coisa de Torá, de mitzvot, aí tem que ter calor, não tem que ter exatamente o oposto. Então, é saber canalizar cada uma das nossas forças. Os piolhos, né? Agora a terceira praga, que é... Qual o assunto que agora estou subindo, né, na escada das Sefirot? Malchut e Sod. Agora para Hod. Hod é o assunto de submissão, humildade. A pessoa tem que ser humilde, tem que ser submissa, mas não pode também exagerar e ir para o lado errado. A pessoa vai falar, vamos fazer uma aula de Kabbalah, mas quem sou eu? Vou fazer aula de ensinar? Não, eu não sei nada. Então, aí, nessa hora, já tem que falar, tem que ter o lado... Não, mas a gente já fez o seminário, já estudou, posso ensinar, posso falar, não tem vergonha. Mas aí não tem que ter humildade no lugar errado. O que tem a ver com piolho? O piolho é um bichinho pequenininho que ele não tem quase nem o tamanho de um grão de areia. Nessa praga, inclusive, que os magos do faraó falaram, é o dedo de Deus. Porque todas as outras pragas eles conseguiam replicar. Os magos faziam a água virar sangue, eles conseguiam fazer o sapo, eles não conseguiam tirar, né, refazer, desfazer. O Moshe, o faraó ficou impressionado. Como que o Moshe consegue desfazer? Os magos faziam faziam uma tentativa, eles imitavam as pragas, mais ou menos. Conseguiam fazer de conta, mas os piolhos, o piolho, eles não conseguiam fazer. Por que não? Esse é o Tanarashi de hoje, inclusive, porque o piolho é tão pequeno, é menor de um grão, e, e uma coisa que é menor de um grão, os demônios não têm controle. Então, tudo que eles faziam conforme forças de demônios, da impureza. Então, eles mandavam fazer as coisas. Agora, os demônios não conseguem pegar o piolho, fazer um grão e tal. Aí, então, o faraó fala, essa dos piolhos, a gente não, essa daqui está fora do nosso alcance. Aí vai ser o dedo de Deus. Etzba Elohim. Então, da mesma forma que o pó, que é a humildade, que é o rebaixado, virou piolho, que é o assunto de saber discernir quando a humildade é positiva, tem que saber o lugar da pessoa, e quando a humildade ela é negativa, a humildade de mentira, falsa, e que não está no lugar certo. A pessoa tem que saber. Tem aqui uma frase do Aron de Carlin, o meu xará, uma frase muito bonita, ele fala, a tristeza não é um pecado, mas nenhum pecado pode fazer o que a tristeza faz. Ele fala também sobre a alegria. A alegria não é uma mitzvah. Se você olhar na Torá inteira, não tem uma mitzvah da alegria. Mas a pessoa que está alegre, ela alcança o nível de todas as mitzvot. Todo assunto da mitzvah tem alegria. E a mesma coisa ao contrário. Não tem na Torá uma frase, não fica triste. Não tenha não caia, não seja. Só que se a pessoa está triste, ele é o pior pecado de todos, que ele vai chegar no nível mais baixo. Então, a mesma coisa. A pessoa não pode chegar nesse nível de submissão, de tristeza e cair na assunto da roda. Agora É melhor pedir, tá? sim. É melhor meio alegre do que totalmente também, né? Porque a tristeza o que é tristeza? É o egocêntrico, né? Ele está pensando nele. Ele está sofrendo. É ele, então ele tira um pouco o foco dele,
ele pensa, ele abre, a gente falou, né? Abre o leque, tira o sofrimento e aí automaticamente vem a alegria. Subindo na escadinha da Sefirot, então vamos para a quarta Sefirá de baixo para cima, que vai ser Netzach, que a praga vai ser os animais selvagens. E aqui também, com a Sefirá de Netzach, é de vitória, de eternidade. Então, os animais selvagens, que eram cobras, escorpiões, todos os animais, ursos, né, enfim, eles atacavam os egípcios. Na nossa vida, a gente também tem uma certa forma de uma ambição selvagem. A gente tem um objetivo, a gente quer fazer de qualquer forma e atropela os outros e tal, assim, né? Presta atenção, tipo, acaba devorando, né? E sem perceber, pode acabar ofendendo uma pessoa ou outra e tal, como fosse um animal selvagem que está entrando e ataca todo mundo. Então, a gente tem que tomar cuidado. Por um lado, a gente tem o Netzach, que é assunto de vitória, de conquistar, de conseguir, de crescer. Mas, por outro lado, isso pode também acabar levando consequências e atrapalhando. Então, você tem, assim, por um lado, você tem que crescer, mas não pode pisar no outro às custas do outro, né? Aquela história do Rebbe Rashab, o Razó, que ele falou para ele: eu sou o irmão mais velho, e ele era mais baixo. O irmão mais novo era mais alto. Ele falou para ele: entra aqui no buraco. Tinha um buraco no quintal, entrou. Agora tá certo, eu sou mais velho, eu sou mais alto. Você é mais novo, você é mais baixo. Aí o pai deles, o Marash, ele estava no escritório, ele viu a brincadeira, chamou eles: você quer ficar mais alto que seu irmão? Pega uma cadeira e sobe na cadeira. Você não tem que botar ele no buraco para você ser mais alto do que ele. Então, assunto de controlar o Netzach, né, que é a vitória de conquistar, isso não seja a custas dos outros, não seja de uma forma selvagem, e sim canalizado da forma como tem que ser. Quinta esfera agora, coisa está errada isso, que depois da Europa, peste, tá? Então, que seria Netzach Tiferet, né? Que é Tiferet. Compaixão. Então, a gente tem... Qual a diferença do amor e da compaixão? Então, a quinta praga, né, que matou, né, os animais, tá? Assim, quando você ama uma pessoa, você tem a ver as qualidades daquela pessoa, tá? Agora, se você vê os defeitos, e aí aqui os defeitos podem causar uma falha no amor, ou até ao contrário. Agora, quando tem compaixão, amém. Aí mesmo com os defeitos, a pessoa tem piedade, tem compaixão, tem misericórdia, ele consegue lidar com os defeitos, ele aceita e ainda trabalha e ajuda aquela pessoa. Então, essa é a diferença. A pessoa tem que trabalhar esse assunto de uma capacidade de ajudar o outro de uma forma que, no nível dele, né, da pessoa, não só saber compreender o outro exatamente. Enxergar pelos defeitos. Então, a pessoa não pode também usar da forma de se enganar, né? Aqui está errado isso, né? Sexta praga depois do Dever vai ser agora Vivurá, né? Agora, dermatose, que vai ser o furúnculo, né? O dermatose, que seria as Shrin. Ferver, mas dermatose, que seria o quê? Dermatose, as coceiras no corpo. Que é escrito que Moshe pegou um fogo, saiu uma fumaça, e dessa fumaça fez uma mancha, e começou os egípcios coçarem, né, e machucados, sarna, né, dermatose. E essa praga, que vem do carvão, né, da fornalha, e que golpeou a pele, né, dos egípcios, Ele é meu rei.
Maravilha. Né? Assim, a gente tem o fogo, que seria o lado do calor, e tem os dois lados, né? Quando só tem que saber falar o não, saber falar o sim. Muito mais difícil, às vezes. E, Não. e às vezes o não ele é o correto e é o lado positivo, não para as coisas negativas, né? Vamos fazer uma verá aqui, não, e falar o sim e na hora certa para a coisa certa. Então, saber a forma de rejeitar a rejeição da Tumá e se às vezes até se afastar, né, de coisas que podem atrapalhar para o serviço para Hashem. Agora, se a gente não consegue ter esse limite de falar ou não para as coisas negativas, o que acontece? A gente cria dentro da gente essa sarna, né? Essas coceiras, essa dermatose que vira um fogo interno que ele vai ter que sair de uma certa forma e vem essas consequências. A sétima praga agora de baixo para cima, que já vai ser Chesed, não é isso? Tá ligado com Gvurá, né? Então, Gvurá, que a gente falou antes, né? O disciplina, né? Disciplina, que é o limite. Que é aqui, né? Dermatose. Rejeição. Agora vamos falar do granizo. O granizo, que é agora tem com Chesed, bondade. O que é o granizo? Ele era, por um lado, ele era fogo e água. Gelo, ao mesmo tempo. Quando caía, era gelo, mas quando caía, virava fogo. Aliás, inclusive era um milagre que acontecia. Água e fogo não se juntavam, mas para que aqueles eram as pazes, era um granizo, era uma pedra, gelo e fogo ao mesmo tempo, e que destruiu uma boa parte, né, do Egito, destruiu os animais, os colheres. Inclusive eles falaram assim, aqueles que querem guardar os animais na casa é mais seguro, porque se deixar no campo vão ser prejudicados. Porque aqueles egípcios que tinham medo de Hashem guardaram os animais em casa e salvaram alguns. Então, na Kabbalah, a gente tem o fogo e a água, né? O amor está ligado com a água. Por quê? Está ligado com a vitalidade da vida. O amor pode ser, por um lado, de coisas egoístas, sentada para ela mesma, ou pode ser um amor ligado ao próximo, a Torá, mitzvot, a coisas, ajudas para tzedakah. Isso é gravação, Rabinho. O Rabinho está dando uma palestra, está dando uma aula. Não pega ele, só pega aqui. Então tem que saber canalizar o nosso amor de forma positiva. Tá bom. Então, as 7 pragas primeiras são nessa paraxá, que a gente já falou que são as midot. Depois, a paraxá seguinte, vamos falar das 3 pragas, que é as últimas 3, que vai ser gafanhoto, escuridão e morte dos primogênitos. E essas 3 já chegou no nível mais elevado, que a gente chega agora no intelecto. Até aqui foi as emoções. Então, a gente trabalhou confiança, conexão, submissão, ambição, compaixão, rejeição, amor. Qual o problema agora? Até aqui eram as emoções. Agora pode chegar um momento que a mente da pessoa pode enganar a pessoa. Então a gente tem 3 faculdades da mente: Chokhmah, Binah, Keter, Chokhmah e Binah. Lechaim, Jacó, Lechaim. Lechaim. O rabino da nossa sinagoga. Vamos fazer um lecaim? Lechaim, Lechaim. Lechaim, Jacó. Lechaim, Tovim, Shalom. Pode ficar tudo certo. Meu nome é sua madre. Minha madre, Shoshana. Isso, padre. Yitzhak. Yitzhak. Nasceu.
Então, existe o conceito da falsa inteligência. Então, os gafanhotos é um bando que entrava e comiam de tudo. Inclusive, eles tinham dentes de ferro. Comiam e arrebentavam, e tanto, não só coisas comestíveis, comiam tudo que tinha. Devorou tudo. Assim também a nossa mente, que seria o lado de Biná. Biná é o lado intelectual de se aprofundar, de se explicar, analisar. A gente pode corromper a nossa inteligência e perder a nossa análise e não entender direito e calcular e conseguir questionar, pesquisar. Então a gente tem que tomar cuidado e não. Corromper que sentido? Então a pessoa não consegue entender, né? Inclusive na sociedade, você fala para ela uma coisa, a pessoa não entende. Qual que está certo, qual que está errado? Esse é o assunto da a próxima praga, vai ser escuridão também, né? Que é o nível mais elevado já, Chokhmah. Da Biná é um nível simples ainda do entendimento, do intelecto, que é só pergunta, pesquisa, análise. A pessoa nem consegue pesquisar, analisar, perguntar. E aqui a gente vai agora para a praga da escuridão, que é como é que é a escuridão? Não era só a escuridão visual, e sim chegou no nível físico, que ela tinha uma machuta lá. Como era a escuridão palpável, isso. De certa forma, os primeiros 3 dias era sólida, exatamente, a ponto que eles não conseguiam mais se mexer. Quem estava em pé, ficava em pé. Quem estava parado, ficava parado, em estátua. Sentado, não conseguia nem mais se mexer. Estava imóvel. Então, a gente tem um poder na nossa mente, né? Que é a Chokhmah, que é a sabedoria. Que a sabedoria ela é uma luz que nos ilumina e mostra o caminho, o que tem que fazer, como se agir e tal. Agora, aquela pessoa que ela coloca o orgulho na frente, em cima, ela, como fosse que ela está tampando essa Chokhmah, ela vira uma escuridão, e ela, você fala uma coisa para explicar, ela não consegue entender, né? Ela tem a ideia dela e muda, e fica. Se fosse uma escuridão que ela própria se fecha, a gente falou também de Mitzrayim, né? Tsar, que ele se estreita naquilo, e aí ele não enxerga nada. E por último, entramos em Keter, que é a coroa, a morte dos primogênitos, a última praga. A coroa está ligado com o nível da vontade de Hashem, que é mais elevado. E se a pessoa não se conecta na vontade, a coroa, né, no nível mais elevado com Hashem, a primeira conexão que ele tem com Hashem é na coroa. Se perde essa conexão, aí que vem a morte, que é a morte primogênita. A coisa mais elevada também está ligada com a coisa mais grave. Exato, que é a vida, que é a fonte da vida. Então, e lá também é o assunto de vontade. Então, a pessoa tem que despertar nela a vontade. A pessoa faz as mitzvot, ele faz as brachot, ele faz isso aqui. A pessoa pode fazer isso de uma forma que é automática. Ele faz assim, se acostumou, friamente ele faz assim, automático, mecanicamente. A pessoa tem que fazer isso com vontade, com vida, e dessa forma ele conecta a coroa com a sua fonte, com a essência, e aí, se ele está conectado, ele está com vida. Se está desconectado, que é o primeiro nível, que é o Keter, que de lá vem a vida, aí Chas v'Shalom, tem a morte, então aí naturalmente vem a morte dos primogênitos. Então, isso aqui é um artigo muito bacana do Rabbeinu Yosef Yitzhak Jacobson, ele explicou cada uma das sefirot, explicando para a gente como lidar hoje em dia no nosso Mitzrayim, e qual que é a dica para isso? Que depois da saída do Egito, a gente vai para a entrega da Torá. A entrega da Torá tem os 10 mandamentos. E o antídoto para as 10 pragas são os 10 mandamentos. Cada mandamento é uma das sefirot. Anochi Hashem Elokecha, eu sou teu Deus, assim vai. Também são encaixados. Estão encaixados. Cada um dos 10 mandamentos é uma das sefirot. Isso. E também temos os 10 falas que Hashem criou no mundo. Bereshit bara Elokim. E Hashem existe e vai ser a luz, e vai ser a água, e vai ter a terra, e vai dar os frutos. Os 10 mandamentos, os 10 falas
Asara Dibrot, né, que Hashem criou o mundo em 10 falas. Essas 10 falas da criação do mundo também são conectadas às 10 sefirot e também aos 10 mandamentos e às 10 pragas. Então, Hashem criou o mundo com o número 10, que são as 10 sefirot. As 10 sefirot vêm as 10 falas, e não só que Hashem criou há 5.783 anos atrás, quando criou o mundo de fato, e sim, constantemente, Hashem está criando o mundo Tamid, né? Tamid. Hashem cria constantemente, sempre. Cada milésimo de segundo, Hashem está criando de novo, e as falas são existentes. Hierarquia, que seja os céus, que tem água. E essas falas são as 10 sefirot, então a nosso... Da mesma forma que tem as 10 sefirot no mundo, tem as 10 sefirot dentro de cada um. E se a gente conecta e melhora e refina as nossas sefirot, a gente se conecta com as 10 sefirot de Hashem. Isso é escrito que B'Tselem Elokim bara et Adam. Hashem criou o homem à imagem dele mesmo. Quer dizer, a imagem de Hashem? Hashem não tem imagem. Da mesma forma que Hashem vamos falar, limitou nas 10 sefirot, se colocou em 10 sefirot, assim também o homem tem as 10 sefirot. E se a gente olhar a nós, como nós somos, que tem a parte de amar o outro, tem a parte de você ver disciplina, saber falar não, saber falar sim, a parte de você, a gente falou, né, a humildade, a compaixão, todas as forças que a gente tem, trabalhar isso com a gente vai conseguir conhecer como que Hashem trabalha conosco, como que funciona a relação dele com as criaturas. Tem bastante coisa para falar ainda, né, das Sefirot, bastante coisas para falar, mas nosso tempo já deu o nosso horário, que a gente possa dar uma brachá especial para a família, Yaakov, Helena, Lea, Yaakov, Lea, eram os dois, Jacó e Lea eram os dois de muitos anos, desde a Torá. Da história da Bíblia. O Jacó casou com Lea, mas ele gostava da Raquel. Mas a Léria fez a porque essa não É isso mesmo. Aliás, já que está falando sobre isso, então só para não ficar vazio, cadê? Eu peguei aqui um perucho, como é que era? Graças a Deus. Se a gente for pegar, ó, pega aqui Yaakov, Lea, Yaakov, Lea, Rachel, Zilpa e Bilá. São as esposas do Jacó, né? E ele. Agora vamos pegar as iniciais. Você sabe hebraico, né? Jacó, sabe hebraico? Jacó. Consegue ler ali, pai? Você sabe hebraico. Consegue ler? Ó, estou pegando iniciais. Aqui é o Bet, tá? Nome das esposas de Jacó, pai. É verdade isso aí? Tiveste Quantas? todas essas? Ó, Quantas, pai? novidade agora, né? aqui é o Bet, de Bilá. Vai começar. Ele não sabe a história. Não? Sei mais tudo. Vamos pegar aqui, ó, o Bet de Bilá, o Reish de Rachel. Está dizendo que eu devo dinheiro para ele? Não. As esposas. Com quem ele casou? Com a Raquel, com o Iná. 2 dias sem levantar, hoje levantou. Tá aqui, ó. Tive 3 esposas. 3 esposas? Olha, cuidado, olha. Bilá. E a outra? Zilpa. Zilpá. Então pega as iniciais de cada uma das esposas. O Bet de Bilá, o Zain de Zilpa, o Reish de Rachel, o Lamed de Leá, Yud de Yaakov, vai dar tudo junto, Brasil. Brasil. Brasil? Tá, Brasil. É o mesmo, né? E Essa é a verdadeira mãe. Ah. Lechaim, Jacob, muita saúde, brachot, muitas brachot. Mishe berach avotenu, Avraham Yaakov, Yivarech et Yaakov, bar, Alice, וגם לאה, בת, סימי, וגם ורה סימי בר לאה, וכל המשפחה, וכל החברים, וכל הקו. בזכות שעשו שיעור כל בבא סאלי, שיעור קבלה בביתם, סעודה שלמה, והרבה ברכות הצלחה.
Reni Rasson, Venomar, Amém. Vai, tá boa noite. Aaron, Boa noite, vai. tá ouvindo, Aaron? Dê boa noite. Tchau, pessoal. Peraí, tá ouvindo? Pronto, Tá ouvindo, tá Aaron? ouvindo, já